Boa tarde. Nós vamos falar sobre a química dos elementos na medicina. O grupo é composto por mim, Milena, pela Luísa e pelo Victor. Bom, a gente decidiu primeiro fazer uma breve introdução nas áreas que esses elementos são aplicados na medicina, esses elementos químicos. E a gente decidiu começar falando que muitos dos elementos químicos, né, íons metálicos, eles são utilizados em processos vitais, ou seja, processos essenciais à vida, como, por exemplo, na respiração, na contração muscular, reações metabólicas, transporte de oxigênio, transporte de elétrons. Eles também são muito utilizados no sistema cardiovascular, também são usados no processo de fotossíntese, entre outros. Vários elementos, né, podem ser utilizados como suplementos minerais. Contudo, os que são mais utilizados, mais recorrentes, é o ferro, o cobre, o zinco e o selênio. Bom, esses íons metálicos, eles também podem ser utilizados como inibidores das enzimas no nosso organismo e também podem ser utilizados em processos próprios da medicina mesmo, né, de tratamento de doenças, como, por exemplo, a terapia de quelação. No tratamento do câncer, vários complexos inorgânicos podem ser utilizados, mas os complexos inorgânicos mais recorrentes, né, que são mais comuns e que foram os primeiros a ser descobertos, os primeiros a serem considerados eficientes nesse tratamento do câncer, foi a platina, os compostos, os complexos inorgânicos de platina, os complexos inorgânicos de rutênio, os complexos inorgânicos de ródio. Além disso, o primeiro a ser utilizado foi o da platina, né, que é conhecido como a cisplatina, e anteriormente, né, muitos anos atrás, o câncer testicular ele não tinha um bom percentual de cura. Então, a maioria das pessoas que tinham, elas morriam. E depois, né, que surgiu o tratamento por meio da cisplatina, isso melhorou em 80%. Bom, além disso, alguns íons metálicos e complexos, né, podem ser utilizados nas atividades bacterianas e como sedativos. Os que são mais utilizados são ácidos e sais de boro. Eles também podem ser os elementos químicos, né, esses complexos, eles também podem ser utilizados para fazer exames, né, encontrar o diagnóstico de exames por meio dos agentes de contrastes. Existem tipos específicos de tomografias que só conseguem ser feitas por meio da utilização desses agentes de contraste, que os médicos conseguem ter uma visão melhor da área que está sendo avaliada. Bom, além disso, eles também podem ser utilizados em agentes diagnósticos, principalmente o iodo e o bário. E o lítio e a platina, eles são muito utilizados como agentes terapêuticos. Bom, as metaloproteínas, principalmente as que contêm ferro e cobre, elas são utilizadas no processo do transporte do oxigênio no sangue. E alguns complexos inorgânicos, como eu já tinha dito, eles podem ser utilizados no sistema cardiovascular. Se a gente fosse falar em tudo que esses elementos englobam na medicina, a gente ficaria aqui falando horas e horas, porque é muito amplo. Então, a gente decidiu colocar esses, mas também eles podem ser utilizados no tratamento de doenças psiquiátricas, como, por exemplo, o transtorno de bipolaridade, e entre muitas outras funções. Bom, então a gente resolveu falar um pouquinho também, né, sobre a terapia por quelação, na terapia de quelação. Mas para falar da terapia de quelação, primeiro a gente tem que destacar o que seriam, né, esses agentes quelantes que são utilizados nessas terapias. Esses agentes quelantes não são nada mais nada menos que moléculas que formam complexos com estrutura de formato de um anel. E esse formato de anel ele é feito por meio das conjugações das ligações covalentes com íons metálicos. Só que para ele ser utilizado no processo da terapia de quelação, ele tem que ser considerado um agente quelante ideal. Para ele ser considerado um agente quelante ideal, ele precisa ter algumas características, como, por exemplo, uma boa afinidade eletrônica, ou seja, essa afinidade eletrônica tem que ser alta, elevada solubilidade em água, baixa toxicidade, conseguir eliminar de forma rápida um metal tóxico do organismo, também tem que ter facilidade, né, uma capacidade de formar complexos que sejam menos tóxicos, e entre outras funções, mas essas são uma dessas, as principais. Bom, os agentes quelantes, eles são utilizados em vários tratamentos. Um desses é a terapia de quelação. Só que eles possuem algumas limitações para serem utilizados. Uma dessas limitações é os efeitos que os metais pesados podem ocasionar, né? Eles podem comprometer
o tratamento. Também é necessário que tenham pessoas especializadas para fazer essa aplicação. Além disso, foi descoberto que não existe uma comprovação de segurança e eficiência no tratamento via oral, utilizando esses agentes quelantes. Eles também podem provocar efeitos hepatotóxicos e entre outros. A palavra quelação provém do grego chele, que significa a garra do caranguejo, né, que atua como uma pinça. E na terapia de quelação, consiste na administração de agentes quelantes que são capazes de agregar a metais, pinçar os metais tóxicos e excretá-los do organismo através das fezes e da urina. Um dos principais agentes quelantes é o EDTA. E uma das suas primeiras utilidades foi no tratamento de intoxicação por chumbo nos anos de 1952 e 53. Em trabalhos posteriores, foi mostrado seu benefício na utilização da terapia de quelação, na maior parte com doenças cardiovasculares. Ele também pode se ligar ao cálcio, que permite obter um efeito vasodilatador em torno dos vasos sanguíneos. Na atualidade, a função principal do EDTA é na remoção dos metais pesados, que agem como cofatores da produção de radicais livres, e isso altera a estabilidade das membranas celulares. Ele também tem função na melhora do sistema cardiovascular, da função enzimática e também na redução da coagulação plaqueária. Agora vamos estar falando sobre o tratamento de câncer. A quimioterapia é um dos principais tratamentos para se combater o câncer, e uma descoberta que marcou a história da química medicinal foi as propriedades antitumorais da cisplatina. E essa descoberta fez com que os complexos metálicos passassem a ser possíveis agentes terapêuticos. Então, começou-se a ser realizados vários trabalhos para a investigação do mecanismo de ação da cisplatina. E antes de alcançar as células, os complexos passam por várias reações de substituição, e o mais importante deles é a hidrólise. Do lado externo à célula, o plasma sanguíneo possui uma alta concentração de cloreto. Isso impede que a hidrólise ocorra. Mas após adentrar a célula, há uma diminuição da concentração de cloreto, fazendo com que haja reação. E após sofrer hidrólise no meio celular, outra questão foi pesquisada, né? Qual seria o alvo biológico do complexo, já que muitos componentes celulares interagem com a platina, como o DNA, o RNA, proteínas. Mas como a cisplatina age? Ela faz ligação com o DNA, platina, né? E ocorre preferencialmente através dos átomos de nitrogênio de guanina, que é o mais estável, ou de adenina. Os principais tipos de adutos com DNA que podem ser formados são os adutos monofuncionais, onde cada átomo de platina faz apenas uma ligação com o DNA, os bifuncionais, que fazem a platina se liga a duas posições de DNA, e esse pode ser dividido em três, que é o intrafita, quando duas ligações ocorrem na mesma fita de DNA, a interfita, quando cada ligação é feita em uma fita diferente de DNA, e a intermolecular, que é quando uma ligação de platina é feita com o DNA e outra com uma proteína ou um aminoácido. E existem alguns obstáculos no uso da cisplatina, que são o surgimento de resistência celular, a baixa solubilidade em água, o estreito espectro de atividade e graves problemas colaterais, né, no trato intestinal e dentre outros. E a partir de então, foi iniciada uma busca por novos compostos.
e cerca de 3.000 complexos de platina já foram sintetizados e submetidos a ensaios de atividade antitumoral, mas somente alguns tiveram uma atividade comparável à da cisplatina. E estudos relacionados à sua estrutura e atividade biológica mostrou que compostos de platina estavam relacionados a isômeros cis, ou seja, os que têm estrutura cis têm maior atividade, mas já tem literatura falando que os trans já estão apresentando alguma atividade. Os complexos devem ser preferencialmente eletricamente neutros para que eles possam passar facilmente na membrana celular. E como um complexo de platina sofre reações de substituição, ele deve ter uma estrutura, um grupo denominado abandonador, que deve apresentar labilidade moderada. O cloreto, o ligante, é o mais amplamente utilizado. Já os ligantes NO2- e SCN- são inativos, mas os complexos contendo ligantes bidentados de carboxilatos são uma exceção. E aqui estão compostos de platina que apresentam algum tipo de atividade. Primeiro, a oxaloplatina, que vem sendo utilizada no tratamento de câncer coloretal e tem se mostrado ativa às células resistentes. Em segundo, a nedaplatina, que já foi aprovada para uso clínico no Japão. Em terceiro, a lovaplatina, que já está sendo feito testes clínicos de fase 2 na China. O pesquisador Nicolas Farel descreveu a síntese desse complexo aqui, denominado BBR 3464. E ele contém 3 unidades de platina, o qual também tem mostrado resultados promissores. Dando continuidade à química dos elementos da medicina, eu vou falar um pouquinho sobre agentes de contraste. Primeiro, o que é? Agentes de contraste ou meios de contraste são fármacos utilizados em exames de imagens médicas a fim de melhorar o contraste entre os tecidos no interior do corpo, garantindo maior possibilidade no diagnóstico de doenças e melhor visualização das estruturas internas. Essas imagens normalmente são obtidas em exames como a ressonância magnética. Os principais agentes de contraste. Os agentes de contraste mais comuns utilizados em imagens por ressonância magnética são baseados em gadolínio, manganês e óxido de ferro 3. Os benefícios. É inegável o imenso benefício da utilização dos meios de contraste para os pacientes. As substâncias utilizadas em todos os métodos são cada vez mais seguras, sendo inócuas para a maioria das pessoas. Existem, no entanto, reações adversas, a grande maioria leve, uma minoria moderada e severa. Lembrando que nessa apresentação, em agente de contraste, eu vou dar um enfoque mais no uso do gadolínio, porque ele é mais comumente utilizado e possui mais benefícios em relação aos demais citados. Então, o uso intravenoso de agentes de contraste à base de gadolínio. Os agentes de contraste à base de gadolínio são muito mais seguros que o contraste iodado. No entanto, existem complicações que devem ser reconhecidas. A incidência total de reações adversas aos meios de contraste por ressonância magnética varia entre 2% e 4%. Casos de reações adversas mais agudas em relação ao gadolínio são o laringoespasmo e o choque anafilático, porém, como eu disse, são bem raros. Um pouco mais sobre. A maioria dos agentes de contraste utilizados em ressonância magnética é a base de quelados do íon paramagnético gadolínio. Até por esse motivo eu dei uma maior atenção ao gadolínio, que vem sendo utilizado desde o final da década de 1980. Algumas estimativas não oficiais mostram que aproximadamente mais de 90 milhões de doses já foram administradas em todo o mundo. Na natureza, o gadolínio é uma terra rara, elemento químico de difícil extração da rocha que o contém, e apresenta-se como um cristal branco prateado. Em temperatura ambiente,
É um dos poucos metais que apresenta propriedades ferromagnéticas. O gadolínio tem aplicações em forno de micro-ondas, aparelhos de televisão e outros componentes eletrônicos. Em medicina, o gadolínio é utilizado apenas na forma de soluções compostas para realce em exames de imagem. As principais reações adversas para o uso de gadolínio são náuseas, vômitos, urticária e cefaleia, enquanto as locais são irritação, ardor e sensação de frio. Casos de reações adversas agudas maiores ao gadolínio são, como citado anteriormente, são o laringoespasmo e choque anafilático. Porém, como eu disse anteriormente, são raros. As principais precauções ao serem tomadas são, primeiramente, evitar o uso em pacientes com insuficiência renal. Não utilizar o gadolínio como substituto de contraste iodado. Terceiro, evitar o uso em gestantes ou crianças. Quarto, considerar a possibilidade de pré-medicação com corticosteroide e antihistamínicos em pacientes com história prévia de reação alérgica a contraste de qualquer tipo ou história de alergia grave. E por isso, aqui no final tem as referências utilizadas e a gente chega ao fim de agentes de contraste. E nesse fim eu quero realçar principalmente a importância dos agentes de contraste atualmente para a medicina. Todos esses citados, mesmo que eu tenha dado referência ao gadolínio, o manganês e o óxido de ferro 3 também são extremamente importantes para a medicina atual, fornecendo imagens nítidas e podendo salvar muitas vidas a partir disso. Querendo destacar também as poucas reações adversas que essas substâncias promovem. E, após citado todos esses benefícios, eu venho aqui me despedir com as referências aqui e até a próxima.